É unânime a posição dos escritores da Palavra de Deus, os comentadores da Palavra de Deus, que Romanos 8, versos 31 a 39, é o ponto mais elevado da revelação bíblica, de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Este texto, sem dúvida, como observamos já ouvindo o canto sobre este texto, exalta o amor de Deus. E o mesmo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 19, diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Então, lendo estas palavras, o amor de Cristo excede o nosso entendimento, talvez alguns podem entender que é uma verdadeira presunção tentar explicar o amor de Deus. Eu acho muito interessante o fato de que, mesmo não tendo eu notado até hoje à noite qual era a ordem do nosso culto, nós cantamos e cantamos com entusiasmo. Eu até achei interessante porque este hino sobre o amor de Deus é bastante antigo. E hoje, ainda meditando, no período da tarde, eu pensava sobre o tempo em que eu ouvi este hino pela primeira vez. Eu era, de fato, um adolescente, mas eu tive o privilégio, por causa da pura misericórdia de Deus, de ter criado num berço batista, num berço cristão. E eu ouvi música sobre o amor de Deus desde o início da minha vida. E isto é um privilégio, né? E este verso que nós cantamos, que diz assim: se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, nem mesmo assim o amor de Deus seria descrito de forma completa. Pois bem, eu via muitas vezes este hino cantado por um homem de Deus, que era cantor barítono, na época em que eu era adolescente. O curioso é que, oportunamente, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de estudar um curso graduado com exatamente este missionário famoso no Brasil, que era também cantor. Ele tinha uma voz muito bela, mas é interessante, eu lembro muito mais o conteúdo do que ele cantava do que, de fato, a voz dele. Eu sei que era muito apreciada a voz dele. Meus amados, o que sabemos sobre este amor de Deus? Este texto revela coisas muito interessantes. É interessante que o apóstolo Paulo começa com algumas perguntas retóricas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isto. Versos 31 em diante. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem estas perguntas retóricas. Ele pergunta: como não nos dará o Senhor com Cristo todas as coisas? Ele pergunta: quem nos acusará? Quem nos acusará? Ele acrescenta: quem nos condenará? Não apenas quem nos acusará, mas quem nos condenará? E por último, nestas perguntas, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nós sabemos que os sofrimentos na vida humana são extremamente comuns, mas o amor de Deus em Cristo nos dá vitória em todas as dificuldades da nossa vida. Nós também faremos bem em lembrar que quando o apóstolo fala a respeito deste que é apresentado como o cântico da vitória no amor de Deus em Cristo Jesus, ele está escrevendo para sofredores. E, de fato, ele está pensando na sua própria vida, visto que, quando ele escreve aos de Corinto, nós aprendemos no que é considerado uma parte da biografia, da autobiografia do apóstolo Paulo, a partir do do capítulo 11, a partir do verso 23, coisas muito importantes a respeito de sofrimento. E quando nós lemos sobre este sofrimento, nós imaginamos, devemos lembrar, era o apóstolo Paulo, homem que foi perseguidor de Cristo e da sua igreja, mas que depois foi separado por Deus para uma grande obra, e em meio a grandes sofrimentos. E ele, devemos lembrar isto, ele escreveu a partir do verso 23, eles são servos de Cristo, alguns que o perseguiam, eu sou ainda mais,
Eu falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões. Aí começa a lista, é uma lista angustiante. Em prisões, em chicotadas sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, porque era o limite, segundo a lei. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. E além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Ele tinha problemas de todo lado, mas ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero dizer para os irmãos 4 coisas que julgo importantes a respeito deste precioso texto, que é considerado o ápice, o ponto mais elevado da revelação de Deus sobre amor. O amor de Deus não diminui por causa das nossas limitações, não diminui por causa dos nossos pecados, porque Deus resolveu nos amar desde a fundação do mundo. E há tanta controvérsia a respeito deste assunto tão importante, que é o fato que nós fomos separados por Deus, fomos eleitos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. E a nossa eleição para a salvação, sem dúvida, é a raiz da mensagem, da doutrina sobre a nossa salvação. A obra de Deus, devemos entender, é sempre obra completa. Ele nada faz pela metade. Tanto é que nós podemos ler em Romanos 8, a partir do verso 28, esta preciosidade. Nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, que é Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a obra é completa, e o verso 30 diz: e os que predestinou também chamou. Os que chamou, justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. E nós devemos nos afirmar isto com muita alegria, porque o amor de Deus não diminui pelo fato de termos sido, mas ainda sermos pecadores, posto que agora pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz: enquanto éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. E há textos muito preciosos, alguns dos quais nós conhecemos de cor, que nos falam a respeito deste amor de Jesus Cristo. Como revelado em Mateus, no capítulo 9, um dos mais preciosos e mais diretos textos a respeito deste assunto, onde Jesus, saindo dali, diz o texto a partir do verso 9 do capítulo 9 de Mateus, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, então, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, os que se consideram justos, mas eu vim chamar os pecadores. Então, amados, o amor de Deus não diminui pelo fato de sermos pecadores, e isto é maravilhoso. O texto que
é conhecido por todos os crentes, é João 3,16. Eu vi uma história muito interessante do evangelista Billy Graham, que agora já se encontra na presença de Deus. Certa feita ele foi pregar em uma grande conferência de pastores e por causa da fama e por causa da estatura espiritual de Billy Graham, muitos que chegavam numa conferência de pastores para ouvir este evangelista ficavam sempre ansiosos até procurando imaginar assim, que texto precioso ele vai encontrar para pregar para nós pastores. Pois bem, o texto precioso que ele trouxe para falar aos pastores, e alguns deles de muito tempo servindo ao Senhor, foi precisamente este texto sobre o amor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto quer dizer, esta experiência de Billy Graham com os pastores, quer dizer que nós precisamos estar sempre lembrados disto, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para crermos nele, para confiarmos nele e podermos celebrar ainda aqui, neste que muitos chamam de Vale de Lágrimas, celebrarmos a vitória em Cristo. Vitória aqui, vitória sobre as circunstâncias da vida, mas a vitória sobre o pecado, porque como Cristo venceu o pecado e derramou a sua vida por nós, nós vencemos desde que confiamos nele. É interessante que textos sagrados nos lembram que quando nós aceitamos o amor de Deus em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da sua santidade. Esta afirmação deve ser uma grande motivação para nós continuarmos a nossa vida confiando ao Senhor, em tempo e fora de tempo, levando ao Senhor a nossa confissão de pecados para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E nós inspiremos outras pessoas a experimentar este grande amor de Deus em Cristo Jesus. Mas a segunda afirmação que quero fazer é que o amor de Deus em Cristo não cessa quando nós enfrentamos as crises da vida, inclusive se porventura formos martirizados, formos mortos por causa de sermos de Jesus. Inimigos e situações tentam nos separar do amor de Deus. Quando nós pensamos a respeito do Velho Testamento, nós temos ali o exemplo de Jó, quando ele foi provado duramente, havia sim uma possibilidade de que ele sofresse, no sentido de imaginar que o amor de Deus havia cessado. Eu não recomendo a leitura de Jó para pessoas deprimidas, mas se você não está deprimido, se eu não estou deprimido, eu posso ler e tirar grandes lições do livro de Jó, porque de fato no meio dos sofrimentos ele passou por experiências absolutamente incríveis que fortaleceram a sua fé e a sua confiança no Senhor. E a história é tão maravilhosa para nós, porque nós vemos que no fim da sua vida, Jó teve restituídas muitas bênçãos na sua vida, e ele sempre continuou a glorificar ao Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo, neste texto, ele começa a citar, no texto de Romanos 8, ele começa a citar estas crises, ele nos ensina muitas coisas, ele fala sobre muitas coisas. Por exemplo, ele fala a respeito de tribulações, as tribulações. Tribulação aqui pode ser interpretado como uma grande dificuldade. Tribulação deve ser entendido como uma pressão externa, uma pressão externa. Quem é de Jesus sofrerá sem dúvida alguma essas pressões. Em João 16, no verso 33, nós encontramos esta palavra que nos diz: eu vos tenho dito estas palavras para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo, Amados, ele fala também que
nós temos angústias. Angústia deve ser entendido como uma experiência de sofrimento por estarmos num lugar onde não temos liberdade. No passado distante, muitas pessoas eram mortas quando perseguidas por causa do Evangelho, quando os seus algozes, os seus inimigos, colocavam peso sobre eles, sobre todo o corpo, até que eles morressem. Esta é uma das grandes figuras para angústia neste texto do apóstolo Paulo. Ele fala a respeito da dificuldade nas perseguições, quando inimigos abusam de nós, com a força de Satanás tantas vezes. E há alguns textos no Novo Testamento que nos falam a respeito destes abusos. Quero ler em primeiro lugar Mateus 5, versos 11 e 12, onde está escrito assim: Bem-aventurados sois quando vos insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque é assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, e no verso 12, ele disse algo que nós podemos gravar, porque nós já passamos por alguns sofrimentos, se queremos de fato servir ao Senhor, e nós temos aqui uma explicação sobre estes sofrimentos. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé e no ministério, ele disse assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida segundo Deus, em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Então, as perseguições que sofremos por causa de Cristo não são novidade alguma. Acontece que os falsos profetas do nosso tempo têm tido a liberdade, têm assumido a liberdade de dizer que quem é crente mesmo, quem de fato é do Senhor, não sofre. Mas o apóstolo Paulo diz que não. Mesmo quando nós enfrentamos tribulação, angústia, perseguição, e ele acrescenta algumas outras dificuldades, fome ou privação, perigos, e ele acrescenta algo que ele, na sua própria vida, ao escrever este texto, Romanos 8, ele não havia experimentado, mas ele veio a sofrer, que é a espada, porque ele veio a ser, sim, executado. Então não é certo nós pensarmos que nós somos isentos em nossos dias destes sofrimentos. Nós podemos, mesmo em meio aos sofrimentos, permanecer no amor de Deus. O apóstolo Paulo também, no texto inicialmente lembrado, que é Romanos 8, a partir do verso 31, ele acrescenta no texto alguns contrastes interessantes para nos lembrar a respeito de que o amor permanece, visto que ele diz assim, ele diz com muita clareza no verso 38, pois tenho certeza de que, aí apresenta contrastes, nem morte nem vida, nem anjos nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estes contrastes são marcantes, mas são positivos nesta apresentação, porque nem morte nem vida, eu comentarei especialmente este contraste do apóstolo Paulo, aqui no verso 38, nem morte nem vida nos separarão de Deus. Com a morte, a passagem desta vida, nós nos aproximamos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, e nós gostamos de lembrar isto em ocasiões quando estamos rendendo graças a Deus pela vida de um ente querido nosso. E que lembrança preciosa que traz conforto ao nosso coração, ausente do corpo, presente com o Senhor. O apóstolo Paulo fala até da preferência que ele tem de estar presente com o Senhor.
Eu vi uma história interessante quando no congresso desta semana passada, e a afirmação era do grande pastor, um amigo tão precioso, e que deu uma contribuição enorme para o Brasil Batista durante a sua vida, que foi relativamente curta. Ele dizia assim: é verdade, um dia eu vou passar desta vida, mas eu quero ir na última comitiva. O apóstolo Paulo dizia: ausente do corpo, presente com o Senhor. Mas nós sabemos que a vida é preciosa, mas não apenas a vida aqui, a vida eterna é preciosa e está garantida por Jesus, por causa do que Ele fez na cruz por nós. A terceira afirmação que quero fazer com base em Romanos 8, versos 31 em diante, é que o amor supremo de Jesus Cristo é demonstrado exclusivamente e de maneira especial em Cristo, que se entregou e morreu em nosso lugar. O apóstolo Paulo, constantemente em seus escritos, aponta para a cruz. Em Romanos 8, verso 37, nós temos esta afirmação: nós, em todas estas coisas, as dificuldades, nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. E o amor de Jesus foi demonstrado especialmente quando Ele pagou o preço para a nossa salvação. Em Romanos 8, 39, nós aprendemos que este amor é amor em Cristo, porque é Cristo mesmo que mostra o seu amor quando Ele se entrega. E o texto que lemos e comentamos hoje de manhã, por ocasião da celebração da Ceia do Senhor, é que Jesus disse, ao fazer esta entrega, Ele disse: a minha vida não me é tirada, eu mesmo a entrego voluntariamente. E é por esta razão que nós nos sentimos tão inspirados quando cantamos as músicas sobre o amor de Deus. Como um cântico que temos cantado de Piragini Júnior, que fala sobre amor maior não há. Aquele cântico, desde a primeira vez que eu ouvi, até por causa das repetições tão significativas, sem dúvida, este cântico nos leva a pensar a respeito de Jesus Cristo. Ninguém nos amou como Jesus, e jamais devemos esquecer o que Ele fez, porque quando Ele morreu em nosso lugar, depois de 3 dias, Ele ressuscitou vencendo a morte. Então, há um sentido em que nós devemos pensar, sim, Ele morreu, Ele sofreu por nós, mas é necessário a conclusão desta experiência de Jesus em nosso lugar. Ele ressuscitou, e como Ele ressuscitou, experimentou novamente vida, nós podemos experimentar quando nele confiamos. E a quarta e última afirmação que quero fazer é que o amor de Cristo é real, mas este amor se completará na eternidade. Mas nós já experimentamos a base desta nossa vitória em Jesus Cristo. E esta experiência deve nos dar muita segurança. Alguns ainda estranham, mesmo entre os cristãos, por causa de falta de leitura e entendimento da palavra de Deus, a afirmação de que a nossa salvação é eterna. Mas ela é eterna e ela já está garantida. Um dos comentários que li a respeito de Romanos 8, 31 a 39, era exclusivamente a respeito, usando este texto, da segurança que temos em Jesus Cristo. E os autores gostam de lembrar que a nossa vitória eterna começa aqui, no meio das aflições, no meio das angústias, no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Há um grande autor sacro do passado já distante, que ele dizia assim: a pior aflição é aquela que não é usada para nos ensinar a maravilha da realidade e do amor de Deus. Ele poderia dizer assim: não desperdicem as suas tribulações e as suas aflições. Elas vêm para nos lembrar que somos amados por Deus hoje e eternamente. Mas para que experimentemos estas bênçãos que são apresentadas neste texto, que é o ápice da revelação bíblica, é preciso estarmos focando constantemente no amor de Deus em Cristo, revelado na cruz. Repito,
Ele sofreu, Ele morreu e Ele ressuscitou para que nós experimentemos vida aqui abundante e vida eterna, que só Ele exclusivamente nos dá. Um dos grandes autores cristãos foi, porque está na presença de Deus, Lloyd Jones. A maioria dos leitores hoje tem preguiça para ler Lloyd Jones, porque as verdades que ele apresenta, que são profundas, são ditas com mais palavras do que estamos acostumados em nosso tempo. No nosso tempo, nós queremos a mensagem apresentada rapidamente, em poucas palavras. E ele, sendo de um outro tempo, fiel às tradições do seu preparo teológico e filosófico, ele diz, mas com muitas palavras e com muita profundidade. Ele dizia assim, em um de seus livros: o nosso maior problema, falando a nós crentes, o nosso maior problema como crentes é não reconhecer o amor de Cristo por nós. E porque falhamos nisso é que às vezes nós imaginamos que o Senhor Jesus nos abandonou, o Senhor Jesus se esqueceu de nós. E é verdade. Eu tenho encontrado pessoas nas minhas visitas e no meu trabalho pastoral que, de fato, por não terem meditado e não continuarem meditando em meio às suas aflições no amor de Cristo, se imaginam abandonados, se imaginam esquecidos por Deus. Mas a promessa de Jesus deve ser trazida pelo Espírito ao nosso coração e à nossa mente. Eis que estou convosco todos os dias. Não importa que tipo de dia é, até a consumação dos séculos. Mas para nós crescermos e não entrarmos nessa de Deus me abandonou, Deus me esqueceu, nós devemos sim fazer algumas coisas bem simples. Eu sugiro 3 coisas para os irmãos. A primeira é meditar no sacrifício de Jesus Cristo. Talvez você precise de alguma motivação a respeito em referência a esta meditação. A palavra de Deus deve ser o suficiente. Portanto, leia, especialmente os salmos que tratam da vida e da obra do Messias. A leitura dos salmos messiânicos é uma preciosidade para nós lembrarmos o que Jesus haveria de fazer, como fez. Muitas vezes na profecia está lembrando o que Jesus fará, mas ele veio e fez. Além disso, nós podemos, sem dúvida alguma, terceira coisa, nós podemos estudar e nos entusiasmar com as biografias de cristãos que sofreram amargamente por amor a Jesus Cristo no cumprimento da sua missão. A história das pessoas dedicadas ao Senhor, que sofreram, mas que venceram e continuam vencendo, são maravilhosas para nos ensinar como é grande o amor de Deus e como é precioso demonstrarmos este amor aos outros. Eu desejo que, dentro de algumas semanas, muito próximas, nós tenhamos aqui entre nós o testemunho de uma jovem de apenas 22 anos, de uma das nossas igrejas, entre o povo Maioruna, é uma nação indígena, distante daqui, acima da cidade de Tefé. Um dos pontos altos da nossa conferência Multiplique, ali em Águas de Lindóia, na semana passada, foi o testemunho dela. Como sofreu e ainda sofre. Porque tendo aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador, muito cedo na sua vida, ela e seu irmão, um pouco mais velho, começaram a sofrer pressões terríveis da liderança maioruna no lugar onde ela vive. E a história é muito bonita e é longa, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eles aprenderam a respeito do amor de Cristo por causa da obra de 2 missionárias brasileiras que ali fizeram o serviço de promoção do Evangelho por algum tempo. Mas quando chegou a perseguição, como tem acontecido em muitas nações indígenas, elas foram literalmente expulsas, mas elas já haviam falado e demonstrado o amor de Cristo para muitos daqueles indígenas. E entre estes, o irmão da jovenzinha que espero ouvirmos dentro de algumas semanas. Quando
este irmão mais velho veio para Manaus para ter um curso com os radicais, os missionários radicais aqui na cidade de Manaus, ela ficou sozinha. E posto ainda muito novinha no Evangelho de Jesus Cristo, entendendo o amor de Cristo, ela se ofereceu para continuar o trabalho que o irmão fazia com mais desenvoltura. Amados, o testemunho dela foi o testemunho de como Deus ama os homens, sentido genérico. A palavra dela foi um testemunho de como, quando nós de fato amamos ao Senhor e sabemos que Ele nos ama, nós somos capazes de cumprir a sua vontade, especialmente a vontade de Deus no tocante a que nós falemos a respeito do amor de Cristo. E até tocado por algumas coisas que eu vi durante o decorrer da semana, eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós amamos no coração e na mente, mas deixamos de amar no nosso testemunho público de que o homem é amado por Deus e que não há outra solução para o ser humano, pecador, sempre pecador, a não ser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque esta é a única forma de nós experimentarmos vitória. Ditas estas palavras sobre o amor de Deus, eu desejo oferecer aos amados um apelo no sentido de que, se você se reconhece pecador, e a Bíblia diz isto claramente para nós em Romanos, no capítulo 3, um de seus versos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é difícil, não deve ser muito difícil reconhecer isso, porque a nossa finitude, a nossa maldade, a nossa incapacidade de fazer o bem é muito clara. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu, tocado pelo Espírito Santo, escreveu Romanos 8, 31 a 39, o texto que tratamos hoje, ele dizia, pecadores dos quais eu sou o principal. Então nós somos pecadores, e se você reconhece isso, você está no bom caminho, porque você pode reconhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, revelado de modo maravilhoso quando Ele, na cruz, tomou o nosso lugar e sofreu para ter a condição de assumir a nossa posição, pagar o preço do nosso pecado para que experimentemos vida eterna. E você pode, sem dúvida alguma, dar mais um passo, que é dizer, reconhecendo Jesus, eu creio em Jesus, eu também creio em Jesus como meu Salvador. E se cremos que Ele é Salvador, teremos de dizer, Ele é o meu Senhor. Isto quer dizer simplesmente, Ele daqui para frente vai mandar na minha vida. Ele tem autoridade para orientar a minha vida como Ele quiser. Isso, sem dúvida alguma, significa muitas coisas, mas elas virão paulatinamente, porque nós crescemos no entendimento do amor de Deus e crescemos na nossa dedicação a Ele. Mas é sempre trágico se, há tanto tempo conhecendo e dizendo conhecer o amor de Cristo, nós não crescemos neste entendimento e na aplicação da nossa vida para a honra e glória do seu nome, do nome de Cristo, fazendo a sua vontade. E a última coisa que quero dizer é que, além de reconhecermos, eu sou pecador, mas Deus me ama, é por isso que Jesus morreu por mim, e eu creio, quando nós fazemos assim, nós podemos declarar abertamente, corajosamente, e esta declaração deve ser constante, porque há pessoas que precisam do nosso incentivo para entrarem por este bom caminho, o caminho da salvação. Afinal, aqueles de nós que já somos de Jesus, que fomos tocados pelo amor de Deus em Cristo, sabemos que viver reconhecendo estas verdades e vivendo conforme Deus quer, esta vida é incomparavelmente melhor. Isto não deve trazer orgulho à nossa vida, mas é a verdade, amados. E vamos reconhecer que aqueles que ainda não são de Cristo e no meio de quem nós convivemos, podem não dizer, mas sabem disso. A nossa vida é incomparavelmente melhor. E uma das razões é que os nossos pecados foram, a linguagem bíblica e cristã muito conhecida, os nossos pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar.
nós não vivemos com peso na consciência, porque na medida em que pecamos, reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, o texto de 1 João 9 se cumpre na vida dos que creem em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e são duas coisas, para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Cada vez que nós passamos pela experiência, nós crescemos, e Ele continua nos livrando da constância na prática do mal. Nós ainda pecamos, mas nós pecamos menos frequentemente, porque Ele nos ajuda a vencer. E Ele quer que a nossa vitória seja completa. Eu creio que foi domingo passado que, ao sair daqui, duas pessoas passaram por mim e disseram assim: pastor, por que o senhor não fez apelo? A resposta é: porque não fiz. Eu fiquei imaginando, hoje, se estas duas pessoas estão aqui hoje, é bom aproveitar a oportunidade de demonstrar isso. Porque quando nós confiamos no amor de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos demonstrar isso. Aquele que no seu coração, é o texto bíblico do apóstolo Paulo também, aquele que no seu coração, na intimidade, crê, com a sua boca deve confessar. E nós entenderemos que é a sua manifestação de que aceita o amor de Deus e quer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é levantar a sua mão. Você estará dizendo isso. É um ato simbólico, né? Eu creio, eu me reconheço pecador, mas eu sei que Deus me ama, é por isso que Jesus Cristo morreu por mim. Eu confio, eu entrego a minha vida a Ele. Eu me entrego a minha vida a Ele. E eu declaro isso. Eu agora sou de Jesus. E peço a bênção de Jesus, a bênção de Deus, no restante da minha vida, para eu ser uma testemunha fiel deste amor que já me alcançou e que Deus deseja que alcance todos os demais. Alguém aqui nesta condição? Eu aceito, eu estou pronto, eu sei o que sou, eu sou pecador. Deus te abençoe, minha filha. Há mais alguém que quer fazer uma decisão? Não tenha nenhum temor, nós estamos entre pessoas que estão interessadas em que nós tenhamos a experiência que Ele já tem, porque já confiaram em Jesus. Deus abençoe, irmã, sua vida. Pode baixar sua mão. Há mais alguém que quer tomar uma decisão? Você nunca tomou esta decisão, você quer tomar esta decisão? Nós queremos orar. Eu tenho estado em muitos lugares e pastores têm os estilos mais, me permita dizer, na liberdade nossa, esquisitas até, não é? Eu contarei para os irmãos que um pastor, não direi o nome dele por uma questão de honra, porque, de fato, eu não acho que o que ele fazia era muito interessante, mas na liberdade que Deus dá para todos os pregadores, ele fazia assim: quando ele terminava um culto, onde ele falava do amor de Deus, e ele tinha, até o sotaque dele era diferente de todos os demais. Eu nunca vi ninguém que falava com este pregador, e quando ele estava numa série de conferências, e naquele tempo, há muitos anos atrás, era muito comum conferências evangelísticas da semana toda, e quando ele fazia apelo, invariavelmente ele fazia assim, disse assim: meus queridos, todos baixem a sua cabeça e fechem os olhos. E aí ele começava a fazer o apelo para que a pessoa aceitasse Jesus, como hoje, duas pessoas aqui aceitaram Jesus, mas ele era esquisito, a meu ver, mas Deus o usava, não há nenhuma dúvida sobre isso. Aí ele se dirigia, ele andava por todo o auditório, por todo o ambiente, falando diretamente com as pessoas, porque alguns não tinham vindo, e ele tinha visto, imaginado que eles deviam aceitar Jesus, tinha interesse na vida deles. Então ele ia por um, ele chegava ali com aquele irmão que estava de olhos abertos e dizia assim: mas meu amigo, irmão, você não quer aceitar Jesus Cristo hoje? Aceite, esta é a grande oportunidade, você não sabe como será o dia de amanhã. Aí a pessoa podia estar aceitando mesmo, mas podia, por um constrangimento da pressão, há muita pressão, sem dúvida, num apelo, especialmente se ele é terrivelmente veemente. Aí a pessoa dizia: eu aceito, então vai lá para frente. Aí vinha o primeiro, aí ele saía assim por todo o auditório. Mas ele chegou uma vez com um e ele disse assim: meu irmão, aceite Jesus hoje. Aí ele disse assim: eu já sou de Jesus, então fecha o olho.
Porque o sinal dele que as pessoas, ele imaginava, né, que não eram de Cristo, eram os que estavam de olhos abertos. Porque é comum na igreja os cristãos, os crentes fecharem os olhos quando oram, é comum. Não deve haver essa pressão, amados, porque a obra de Deus é obra de Deus e de ninguém. Quem convence o pecador para tomar a decisão que estes queridos tomaram hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele convence que nós somos pecadores, ele convence que a única maneira de ser salvo é aceitar Jesus como Salvador, e ele convence, é o Espírito de Deus que convence, que se nós não aceitarmos Jesus, nós um dia, se não aceitarmos Jesus durante a nossa vida, seremos condenados, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, aquele que temos aceito, aqueles que foram celebrados no coração destes queridos, hoje à noite. Eu não gosto de dizer agora que vocês levantaram sua mão, venham à frente porque nós vamos orar, e etc. Não, às vezes a pressão é demais para alguns, mas eu desejo que os amados que aceitaram Jesus hoje me colocassem o seu nome e endereço, e telefone especialmente, e e-mail. Hoje precisamos disso, para que nós possamos continuar tendo relacionamentos e, sem dúvida alguma, oferecendo os serviços desta igreja, dos membros desta igreja, no sentido de encorajá-lo, encorajá-la a seguirem ao Senhor, como é tão especial. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Amado Deus, que alegria a nossa hoje à noite, quando nós podemos meditar um pouco a respeito do Teu amor por nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo, mas revelado também com esta oportunidade que nos dás de separarmos estes momentos para pensar a respeito destas verdades espirituais. Nós louvamos o Teu nome pelo toque do Teu Espírito na nossa vida e particularmente na vida destes queridos que hoje declararam: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Pedimos, Senhor, que as indagações que estes queridos têm sejam respondidas pelo Senhor mesmo, mas nós nos colocamos como igreja em Tuas mãos, interessados em ajudar estes servos Teus a crescerem na vida cristã. E nós nos regozijamos por sabermos que eles já têm relacionamentos especiais com alguns crentes, que têm toda a condição de auxiliá-los no crescimento, no conhecimento e na graça de Jesus. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Livra-nos de qualquer orgulho. Abençoa-nos. Dá-nos oportunidades de testemunhar do Evangelho de Cristo de maneira mais intensa, por onde andarmos. Que nós não desperdicemos os relacionamentos mais fortuitos no decorrer da semana. Ajuda-nos a ser sensíveis com as necessidades à nossa volta, especialmente as necessidades espirituais daqueles que fazem tantas coisas boas para nós no decorrer da nossa vida. Dá-nos a Tua bênção, protege-nos de todo mal e abençoa